Um pintor famoso encontra uma pintura diferente, e todos que olham para ela ficam desesperados, pois esse é o filme O Modelo de Pickman, e eu sou o F, o experimentado nas figurinhas. Então vamos recapitular. John está fazendo um desenho, e ele é um grande pintor e ele está fazendo o desenho de uma jovem e está tudo bem. O problema é que o pai dela chega em casa e pra zoar com ele, ela diz que ele estava no quarto, então ele precisa sair correndo e sai pela janela e foge com sua bike do século XVIII. E quando ele chega na faculdade de artes, que era a escola mais renomada do país, seus amigos estão discutindo qual o melhor estilo de arte, mas ele não liga para essas coisas. Chegando na sala, eles começa a se preparar para mais um trabalho, e o professor começa a dizer que esse ano teria um novo campeonato, onde quem fizesse o melhor desenho seria exposto na galeria de artes da cidade, e isso poderia criar um grande novo artista, e John havia ganho o campeonato do ano passado, o que fez ele ganhar muito dinheiro e fama, mas ele ainda estava na faculdade, então não poderia fazer muito, e o professor chama um novo aluno chamado Pickman, e quando ele chega era um cara mais velho, e todos ficam olhando para ele de forma diferente. John termina seu desenho e percebe que Pickman fazia o desenho de forma diferente, e eles só deviam reproduzir o modelo que estava na frente deles, que era um velho segurando seu pau para não cair. Isso não é ideia não, boy. E quando ele chega perto, Pickman estava fazendo um desenho bizarro, como se ele estivesse enxergando coisas a mais. E John fica impressionado porque nunca viu alguém fazer algo daquele jeito, e seus amigos começam a dizer que Pickman é um cara rico que viajou pela Europa com a fortuna da família, e uma vez por ano ele parava em uma cidade para descansar, e falam que ele gostava de fazer seus desenhos no cemitério. John fica curioso e vai até o cemitério da cidade, para ter certeza, e Pickman estava fazendo seu desenho, o que era estranho, e John pede para ver sua arte, e ele mostra que tinha um caderno de desenhos e não estava a fim de concorrer para conseguir o prêmio da academia, e ele só estava ali para melhorar sua arte, e John começa a ver que seus desenhos eram macabros, e ele diz que ele só desenhava a verdade que muitos não conseguiam enxergar, e voltando para casa, ele fica com aquilo na cabeça e começa a fazer seu desenho, mas ele não conseguia se concentrar. O problema é que ele acabou virando a noite e quando chega na academia de artes, já está na hora da apresentação. Pickman é o primeiro a se apresentar. O problema é que os críticos saem como se tivessem visto algo muito bizarro e Pickman diz que a arte dele não é compreendida por todos e diz que mostraria o que estava fazendo e John aceita ir porque ele é fofoqueiro. Chegando no seu quarto, ele começa a mostrar várias artes bizarras, mas eram muito bem feitas, e John se pergunta por que ele estava na academia de artes com aquele talento, e ele diz que precisava colocar isso pra fora e mostrar um desenho da sua família, e diz que seus familiares há séculos atrás foram pegos na Inquisição, como se fossem bruxos, e ele faz uma imagem de um banquete assustador, e John começa a ficar assustado porque a imagem estava se mexendo e ele sai passando mal. Na rua, ele vê uma carruagem passando e vê um careca caindo de boca no mamá cabeludo de uma mulher. Que porra é essa, marreco? E quando ele chega perto, uma mão começa a chamar seu nome. Ai, preto. Fala meu nome. Ai, preto. E alguma coisa o ataca, mas ele acorda no dia seguinte achando que era um pesadelo. Mas sua roupa estava rasgada, então ele não sabe o que aconteceu. E seu amigo diz que já era meio-dia e ele lembra que tinha um compromisso com a Rebecca. Chegando na festa, ela fica bolada por ele se atrasar. E ela começa a apresentar os familiares, falando que ele é um grande artista, mas ele começa a se sentir mal e começa a enxergar várias coisas bizarras. E quando ela apresenta seu pai, era o mesmo careca que estava na brincadeira do mamá. E ele sai correndo desesperado e Rebecca fica com raiva porque aquele era um momento importante. E ele conseguiu queimar a primeira impressão e termina com ele, então ele volta para falar com Pickman, mas ele já havia ido embora. Se passam 20 anos e agora John está mais velho e faz parte do conselho de pintores e agora está muito famoso e rico. E depois ele vai para casa e percebe que recebeu um presente e para melhorar, vemos que ele se casou com Rebecca e tiveram um pequeno mequetrefe, o que era estranho, porque nessa época eles costumavam ter no mínimo 5 mequetrefes, e depois de colocar o jovem para dormir, Rebecca começa a olhar para ele e diz que queria dar uma brincada de leve. Depois de brincar, ele acorda
acorda, mas estava se sentindo diferente, e ele estava em outro lugar, então ele começa a andar pela casa e vemos que ele estava mais novo e estava rolando uma grande festa naquela casa, o que era estranho. Então, ao invés de ele meter o pé e pedir ajuda, ele decide ir no meio da festa, e lá dentro estava rolando aquele banquete que ele viu há 20 anos atrás no quadro do Pickman, e todos começam a olhar pra ele com cara de vai dar merda, e ele acorda assustado. Ele desce para beber uma água e decide abrir o presente que recebeu, e aquilo era um quadro do Pickman, e sempre que ele olhava para alguma coisa dele, ele conseguia escutar o quadro vivo, e ele começa a surtar, mas Rebecca aparece na hora e ele volta pro quarto, mas o jovem mequetrefe é curioso e aparece para ver o quadro. Já avisei que vai dar merda isso. No dia seguinte, ele vai pro trabalho e está no conselho de artes, e o dia todo eles ficam discutindo sobre o que é arte e o que fazer com os novos pintores. Então esse deve ser o melhor emprego do mundo. E seu amigo quer apresentar um convidado pro conselho e chama o Sr. Pickman, que estava na cidade, e John fica assustado porque agora está explicado porque ele recebeu aquele quadro, e ele faria uma exposição com seus melhores quadros, e John tenta avisar que aquilo não é uma boa ideia, mas seu amigo acha que ele estava com inveja porque Pickman estava muito famoso, e à noite ele vai até o cemitério para ver se ele estava, mas não tinha ninguém. Mas ele estava sendo observado por alguma criatura. Voltando para casa, sua esposa aparece e diz que eles tinham uma visita, e por acaso Pickman estava ali, e ele começa a falar várias coisas estranhas porque estava bêbado, mas sua esposa olha com admiração como se ele falasse coisas bonitas, mas John sabe que ele guarda coisas esquisitas e os dois começam a flertar na frente dele, e na hora de ir embora, Pickman diz que voltaria e dessa vez chamaria mais pessoas e entrega um cartão. E até agora John não sabia o que fazer porque seu filho acabou vendo o quadro e desde então não estava conseguindo dormir direito. Quando ele volta pro quarto, Rebecca diz que ele foi grosseiro e ele fica com raiva porque ela parecia que estava dando mole pra ele, e ela começa a falar que ele estava com inveja porque Pickman estava famoso e ele só faz parte do conselho, e agora ele quer abrir o jogo e começa a dizer que as obras que ele faz têm algo perigoso, e ele não consegue olhar pro quadro, e agora mesmo que ela acha que ele estava com inveja, então ele vai dormir. Ele acorda de madrugada com uma sensação estranha, e ele estava amarrado na cama, e quando percebe, aquelas pessoas do quadro estavam olhando para ele, e começa um ritual e ele acaba dando uma falecida de leve, mas aquilo era um pesadelo, e seu filho acorda desesperado porque ele também estava sendo afetado pelo quadro, e agora ele sabe que precisava fazer algo, então ele pega uma arma e vai atrás do Pickman, que estava no cemitério fazendo o desenho. E na raiva, quase que ele dá 7 tiros de aviso no peito dele, mas Pickman diz que faria tudo voltar ao normal e iria embora se ele aceitasse ver algo sobre a família dele. Então ele aceita. Então ele o leva até a casa da sua família, que era um lugar que ele sempre via nos sonhos. E a casa estava cheia de pinturas bizarras porque ele precisava colocar aquilo para fora. John fingiu que veio ver as obras e começa a jogar gasolina para todos os lados e nem sabia que existia gasolina nessa época. E Pickman diz que não adianta fazer isso porque ali é onde o verdadeiro medo mora. E nisso ele leva um tiro para se cagar de medo e cai tortinho no chão. E antes de falecer, ele diz que agora que viraria boneco, não teria ninguém para impedir o que o verdadeiro mal seja revelado, porque antes ele se manifestava pelos desenhos e John não entende e continua colocando fogo, mas começa a sair uma criatura bizarra de um poço que puxa o corpo do Pickman. Os dias se passam e aparentemente tudo foi resolvido, e John está em uma exposição com sua família, mas quando ele começa a ver o que foi colocado nos quadros, eram os quadros que foram queimados do Pickman, e ele vai falar com seu amigo, mas ele estava com o rosto esfolado, então ele não podia deixar sua família ver aqueles desenhos, e agora ele não sabe o que fazer. Ele acha que tudo foi resolvido, e chega na Rebecca querendo dar uma brincada, mas ela diz que sabe onde o medo mora e ela estava sem os olhos porque ela olhou para os quadros. E ele pergunta onde estava o filho deles e ele abre o forno e acho que vocês já entenderam. Então no final ele perdeu tudo. E é por isso que eu falo que esses estudantes de artes têm que parar de jogar fumaça no pulmão, porque a loucuragem está rolando solta. E se você chegou até aqui e não arrancou os olhos com essa obra de arte, então deixa o like e se inscreve, porque amanhã sempre pode ter algo melhor. Agora vou nessa, fui! I walk a lonely road, the only one